Como será a vida no céu? O que faremos lá? Encontraremos nossos familiares e amigos? Eu tenho certeza que você já fez essas perguntas pelo menos uma vez na vida, não é mesmo? De acordo com a Bíblia, o céu é o destino daqueles que creram em Jesus como seu Salvador e obedeceram à sua palavra. E para se ter uma ideia de como essas dúvidas a respeito do céu sempre existiram, eu vou te mostrar uma pergunta que Jó, um dos personagens mais conhecidos e mais antigos da Bíblia, fez quando estava passando pelo pior momento de sua vida. Veja o que ele disse: "Quando um homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo trabalho, esperarei pelo meu descanso." Jó tinha esperança de que após perder todos os seus bens, sua família, sua saúde e morrer, ele encontraria paz e descanso em algum lugar. E esse lugar era o céu. Sim, meus irmãos, o céu existe, mas ele não se parece em nada com a visão que a maioria das pessoas tem sobre ele. É muito comum vermos na televisão, seja em desenhos animados, em filmes ou qualquer outro tipo de programação, uma representação do céu cheia de pessoas vestidas de branco, passeando pelas nuvens ou por um jardim sem nada para fazer. E por causa disso, muitos ridicularizam a ideia de uma morada celestial ou simplesmente a tratam como algo que existe apenas no imaginário humano. Por isso, neste vídeo, eu vou te apresentar 5 fatos sobre o céu que vão te deixar de boca aberta e com certeza vão inspirar a sua fé. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? Todos os dias eu tenho colocado vídeos novos com mensagens de fé e esperança para te ajudar na caminhada com Deus. Então venha caminhar comigo, ok? Vamos lá. O primeiro fato: o céu é um lugar real para pessoas reais. Uma das promessas mais lindas e emocionantes que Jesus fez é encontrada em João capítulo 14. Veja o que ele disse: "Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou." Se o próprio Cristo disse que nos prepararia um lugar na casa do Pai, imagine como esse lugar deve ser. Você realmente acredita que o céu é apenas um monte de nuvens e de fumaça branca, com espíritos voando de um lado para o outro, tocando uma música sem graça? É claro que não. O céu será um lugar lindo, cheio de cores, de alegria. Além do mais, nós não seremos como aquelas figuras que vemos na TV, que mais parecem fantasmas vestidos de branco com uma harpa nas mãos. Irmãos, nós seremos reais. E quem nos prova isso também é o próprio Jesus. A Bíblia mostra que quando ele ressuscitou, ele voltou com um corpo físico real, glorificado e imortal. Foi por isso que ele disse aos discípulos quando eles o viram pela primeira vez, depois que ele saiu do túmulo: "Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho." Irmãos, Jesus não saiu do túmulo parecendo um fantasma. Ele tinha um corpo real e glorificado. E nós também teremos um corpo assim no céu. A Bíblia também diz em Atos capítulo 10 que Jesus também comeu e bebeu com seus amigos depois que deixou a sepultura. E isso mostra que nós também comeremos lá. Resumindo, teremos um corpo físico que não está preso ao tempo, porque ele não se desgasta e nem envelhece. Ele também não está preso à matéria, pois pode tanto atravessar uma parede como pode encostar nela. E esse corpo que nós receberemos também não está preso ao espaço, pois ele pode se deslocar de um lugar para o outro independente da distância. Então nós poderemos comer, andar e respirar sem depender de alimento, gravidade ou oxigênio. Você consegue se imaginar em um corpo assim? O segundo fato: o céu será um lugar de beleza inimaginável. O apóstolo Paulo fez uma declaração sobre isso em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2. Veja o que ele disse: "Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam." Imagine comigo, irmão, se a terra que foi criada em apenas 6 dias
já é um lugar maravilhoso, cheio de belezas naturais. Imagine só o céu, que tem sido preparado por Jesus para a nossa chegada há milhares de anos. E eu não tenho dúvida que os nossos 5 sentidos serão provados de uma forma inigualável quando estivermos ao lado de Jesus na eternidade. E eu fico imaginando que haverão cores que nunca tínhamos visto aqui, teremos sensações que este corpo mortal jamais sentiu, ouviremos sons extraordinários que apenas ouvidos glorificados serão capazes de distinguir. Outra coisa que irá nos surpreender no céu são as coisas que nós faremos e veremos por lá. Ruas de ouro, portões e muralhas de pedras preciosas são apenas algumas das coisas do lugar onde Deus nos espera. E falando em Deus, a Bíblia também afirma que a glória dele é tão grande, tão maravilhosa, que não precisaremos do sol para vivermos na luz o tempo todo. E tem mais, irmãos. Está escrito que assim que chegarmos ao céu, receberemos o nosso galardão, ou seja, a recompensa pelas boas obras que realizamos enquanto vivemos aqui na terra. Sim, a salvação nos foi dada de graça, independente das nossas obras, mas o galardão será fruto do nosso trabalho para o reino. Nós não sabemos como serão essas recompensas, mas conhecendo o poder e o amor de Deus por nós, podemos ter certeza que serão coisas maravilhosas que nem conseguimos imaginar. Amém? O terceiro fato: os habitantes do céu viverão experiências incríveis. Você já se imaginou conversando com Moisés sobre a experiência dele de abrir o Mar Vermelho, ver comida cair do céu ou tirar água de uma pedra? Ou então de ouvir o profeta Elias contar como foi emocionante deixar tudo para trás e subir ao céu em uma carruagem de fogo? Saiba que isso será totalmente possível quando estivermos no céu. E a Bíblia nos traz um exemplo disso no Novo Testamento, quando aconteceu a transfiguração de Jesus no monte. Vamos ler juntos o que está escrito em Marcos capítulo 9. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Olha que tremendo, irmãos! A transfiguração de Jesus foi a hora em que ele deixou, por alguns momentos, o seu corpo humano e assumiu o seu corpo glorificado. Foi ali que ele teve contato e conversou com Moisés e Elias. E assim como Cristo, também teremos contatos com todos os homens e mulheres da Bíblia. Por exemplo, Jesus disse que nós nos sentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Além disso, teremos contato com todas as pessoas que já viveram neste mundo um dia e aceitaram a Jesus como seu Salvador, inclusive os nossos parentes e amigos que foram salvos. Amém? E uma outra característica impressionante desse corpo glorificado é a forma como ele se deslocará de um lugar para o outro. Na Bíblia nós vemos que depois de morto e ressurreto, Jesus simplesmente desapareceu da presença de 2 discípulos. E pouco tempo depois, apareceu dentro de uma sala que estava com as portas trancadas. E não é só isso. Você conseguiria imaginar um lugar onde um cordeiro pudesse se alimentar ao lado de um lobo ou de um leão? Em Isaías capítulo 11 está escrito: o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. O quarto fato: a nossa personalidade será mantida no céu. Se a Bíblia diz em Romanos capítulo 12 que nós somos membros diferentes de um mesmo corpo, que é Cristo, o que poderia nos fazer pensar que no céu nós seremos todos iguais? Irmãos, Deus vai manter a nossa personalidade no céu. Ele nos criou como somos por um motivo que nos torna únicos para Ele. E Ele não tiraria isso de nós quando chegássemos ao céu. Caso contrário, o céu seria um lugar chato, monótono e sem graça. E diferente do que existe aqui na terra, não haverá nenhum sentimento ruim, como inveja, rancor, raiva, mágoa, depressão, tristeza. Apenas as coisas boas da nossa personalidade serão levadas ao céu,
porque lá não há espaço para a maldade e o pecado que habitavam o nosso antigo corpo não existirá mais. Amém? O quinto fato: a Nova Jerusalém descerá para a terra. O livro de Apocalipse nos mostra que Jesus voltará à terra, derrotará o anticristo e o falso profeta e aprisionará Satanás por 1000 anos. Durante esse período, ele governará o mundo, que será cheio de paz. E ao fim desses 1000 anos, o inimigo será liberto e, ao tentar se levantar contra o Senhor, será derrotado de uma vez por todas e lançado no inferno. E será a partir daí que algo incrível vai acontecer. Vamos ver como foi a visão que o apóstolo João teve sobre este momento. Em Apocalipse capítulo 21 está escrito: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. João relata que viu essa cidade descendo do céu, indicando que ela já existia. Será uma fusão cósmica impressionante que só teremos a dimensão quando ela de fato acontecer. O céu e a terra se unirão e se tornarão um lugar só. E para concluir, irmãos, em um dos sermões mais conhecidos, Jesus disse o seguinte: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Hoje em dia, milhões de pessoas vagam pelo mundo sem um lugar para chamar de lar. Elas estão cansadas, desesperadas em busca de um lugar tranquilo e pacífico para viver, longe do terror, da violência, das guerras, da miséria. E há também aqueles que até têm uma casa, têm comida na mesa e moram em lugares tranquilos, mas que no fundo sabem que o seu lugar não é ali. E pode ser que esse seja o seu caso. A boa notícia para esses dois grupos de pessoas é que existe um lugar onde todas as nossas necessidades serão supridas, todas as lágrimas serão enxugadas, toda a esperança renascerá e toda a dor desaparecerá. Esse lugar é o céu. Então, meu querido irmão e minha irmã, se você deseja passar a eternidade ao lado de Jesus nesse lugar maravilhoso, cheio de vida e de felicidade, basta crer que Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou para te salvar. Você precisa recebê-lo como seu Senhor e Salvador e, a partir daí, obedecer a sua palavra. Eu tenho certeza que será a melhor decisão que você poderá tomar. Amém? Veja o que a Bíblia diz. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre os judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, eu peço que você compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva aqui no meu canal. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.